Estamos aqui para mais um episódio do Rigoncast e resgatando hoje a questão da cultura de Maringá, visto que o nosso convidado, que é o Morimasa Miyazato, o famoso Mori, foi protagonista do último festival que se pode chamar de Festival do Cinema aqui em Maringá. Tudo bem, Mori? Prazer tê-lo aqui. Eu também. Então, tá bom. Eu e o Mori, nós trabalhamos juntos no Diário. Eu tive o prazer de trabalhar com ele uma época em que, para se ter uma ideia, quem é do ramo sabe, para a cidade do interior, você ter um espaço para crítica de cinema não é para qualquer um, isso é mais para a capital. E o Mori foi pioneiro nisso em Maringá, pioneiro na crítica de cinema, e tinha 2 páginas aos domingos no maior jornal da cidade, que era o Diário do Norte do Paraná. E foi uma experiência boa, né, Mori? 2 páginas por semana, você falava de tudo quanto é filme. Então, foi o seguinte, eu comecei com uma página. Um dia o Frank me chamou para a sala dele, né? Falei, pá, será que vai me demitir? Vai perder a página? Então, vou perder a página. Aí ele começou a fazer umas brincadeiras, tal. Uhum. Aí me intimou, você vai fazer 2 páginas. Nossa Senhora. Encarei. Legal, foi marcante, né? Página dupla. Tanto é Página que... espelho que falava. Isso, página espelho. E dentro dessa página era inserido um convite para uma sessão da segunda-feira no Cine Maringá. É uma graciosamente da página e do diário. E naquela época, Maringá tinha vários cinemas de rua que hoje não existem mais, né? Hoje os cinemas estão confinados aí dentro dos shoppings, né? E era uma coisa legal de ver, né? Nossa Você tem saudade Senhora. daquele tempo, Muri? Só tenho. Faz falta o cinema de rua, viu? Como era gostoso, né? Tranquilo. É até bom lembrar que foi o Odualdo Bueno Neto, se eu não me engano, que foi pioneiro do cinema em Maringá. Ele levava as primeiras projeções de filmes, eram feitas num caminhão, né? Depois o primeiro cinema, que é do parente lá do J.C. Cecílio, no Maringá Velho, que pegou fogo, né? Um cinema de madeira. Maringá sempre teve uma história com o cinema, né? E a sua história com o cinema, Mori? Como é que começou? Nossa Senhora, tem que voltar no tempo, muito tempo, hein? Agora não sei se eu conto do começo ou então no intermediário, porque se for contar do começo é chão pra caramba. O começo foi aqui em Maringá ou foi de onde você veio? Você veio de onde? Bom, tanto é que morei em Pompeia, morei em Tupã, morei em Dracena, depois Maringá, depois no Rio, depois no Japão. Então foi uma trajetória um tanto. E cinema eu comecei mesmo em 75, quando gerenciei 2 cinemas em Dracena, o Cine Alvorada e o Cine Dracena. O Cine Alvorada foi inaugurado em 1960, nos moldes do... Tanto é que foi na data de inauguração de Brasília, e foi chamado de Cine Alvorada. Quando me convidaram, quem me apresentou foi um amigo que trabalhava no cinema. Ele sabia que eu gostava de cinema, filme, etc. Falei, vou te levar na casa do dono do cinema para bater um papo com ele. Falei, tá bom. Num domingo, peguei o meu carro, peguei ele e nós fomos na casa do dono do cinema. Batendo papo, vem aqui, vai lá. E no supetão ele disse assim, você não quer ser o nosso gerente? Pegou no frio, né? Nem imaginava que era isso. Aí, quer dizer, aí eu aceitei o desafio. A minha incumbência seria dar uma reformada geral no cinema, porque o cinema está um pouquinho abalroado, como se diz, né? Meio caquético.
tudo vidro quebrado, a cortina poído, carteira que era estofado, giletado, né? Uhum. Enfim, deixei um brinco, deixei tudo bonitinho. Até coloquei um prefixo, que antigamente tinha essa mania de colocar um prefixo, cada cinema tinha um prefixo de abertura. Isso é a Tanto música é, que abria. isso, aquela cortina que abria, era uma coisa feérica na época. Aí, e fora a programação que eu fazia. Né? Meus dois maiores sucessos, sabe como que foi? Quais foram? O Exorcista. E eu sou meio pancada, quer dizer, para não dizer inteiro, né? Aí eu falei, tinha um meu amigo que trabalhava lá, que era cartazista. Falei, vamos fazer uma coisa diferente, vamos criar um ambiente para esse filme. Aí eu falei, olha, faça uma moldura gigantesca, com o tipo do filme que é apresentado. Aí dentro, atrás do painel, a música, símbolo do filme. E para divulgar mais, eu fazia panfleto e cartazes. E esses panfletos e cartazes, eu ia na cidade vizinha panfletar. E na cidade, eu panfletava nos quintais das casas, jogava dentro dos... Nos quintais para chamar a atenção. Uhum. A cidade interior, principalmente naquela época. Esse filme era para exibir 3, no máximo 4 dias. Certo. Dobramos para 2 semanas. No caso, o Exorcista. O Exorcista. Tem uma história, Maringá, amor. Você estava nessa época, estava em São Paulo então, né? Isso, em Dracena. Aqui em Maringá, quando foi exibido o Exorcista, me recordo disso no Cine Maringá, se eu não me engano, tinha botaram uma ambulância do lado de fora. Eu não sei se foi estratégia de marketing, para dizer que o filme mexe com a pessoa, né? Então tinha umas estratégias interessantes, os próprios cartazes, né? Que se pintava aqui no Cine Horizonte, né? Tudo preto, né? Realmente dá um clima meio pesado, né? Para chamar a atenção do público. Aí você veio para Maringá, e em Maringá, e isso é importante que quem está nos acompanhando saiba, o Mori, que hoje está com 79, já fez 79 ou vai fazer? Eu já gosto de arredondar, 80. Então tá. Não tenho papa na língua, nem bispo. Então, o Mori coordenou junto, eu sei que o Antero Rocha ajudou também nesse projeto. Em 1979, já fazia 2 anos que eu estava no Diário, eles elaboraram uma exposição do material do Mori. O Mori, ao longo do tempo, impressionante a quantidade de material relacionado a filmes nacionais e estrangeiros que ele tinha, principalmente cartazes, né? Aí foi feita uma exposição de cartazes e um festival de cinema que trouxe a Maringá alguns nomes, né? Como eu me recordo da Sandra Breia, tinha uma outra menina lá, naquela época era muito, muito legal, né? Muito bom. E eu queria que você contasse dessa experiência, como é que foi em 79 fazer essa exposição e o festival? Numa noite me deu um estalo. Falei, puxa vida, com tanto material de cinema, ficar preso comigo sem divulgar, sem muita gente não tomar conhecimento, eu acho uma covardia. Aí falei, nessa noite, acho que eu vou fazer um festival. Aí pedi as contas no diário. Aí comecei a planejar esse evento. Comecei a viajar, Botucatu, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, para, digamos, viabilizar esse projeto. Botucatu, só para quem não sabe, é um centro muito grande de distribuição de filmes, né? Foi na época e é até hoje. Então,
O centro mesmo era Botucatu. Tanto é que quando fui visitar, aqui em São Paulo, eu fui visitar o escritório do Mazzaropi, que seria um dos convidados também. Tanto é que o gerente do escritório do Mazzaropi, ele queria que eu fosse em Taubaté para me apresentar, conversar, mas eu não podia, que eu já tinha agendado para ir no Rio de Janeiro. Olha, me deu uma dó de não poder ter ido e conhecido o rei da bilheteria, né? Você tem todos os filmes dele em DVD. Tenho, todos os filmes. Voltando ao festival, para depois a gente falar dos seus mais de 6 mil DVDs aí com filmes. Voltando ao festival, como é que você costurou isso com o pessoal do Cine Plaza, se eu não me engano? Eu quis fazer um festival, por isso que não quis colocar o nome de festival. Eu coloquei o nome de Mostra de Cinema. Uhum. Porque quis fazer uma amostragem sobre o cinema em si. Tanto é que a gente exibiu os cartazes, né? A gente fez a parede, um tipo de aranha, penduramos, matérias de todo tipo de coisa que se usa dentro do cinema. Por exemplo, o que é diretor, o que é ator, o que é técnico, o que é fotografia, enfim, todo tipo de informações, para a pessoa ficar ciente de o que é o cinema. Uhum. Além dentro do ambiente, a gente tocando tema de filme, mostrando revistas sobre filmes, né? E além de a gente conseguiu mostrar um projetor antigo, grande, para realmente todo mundo tomar conhecimento que quando exibia o filme, parece que a gente vê do nada, mas não precisa ver que tem um projetor gigante nessas transformações. Eu tive outra ideia. Falei, poxa vida, pessoa do meio rural, esses criancinhas, a gente sabia que não tinha acesso, quer dizer, nem sabia o que era cinema. A gente, convidou as pessoas do meio rural, as criançadas, para assistir os filmes dentro da programação que a gente tinha. Porque a Cine Maringá que exibia os filmes, né? Nesse sentido, e além dessas criançadas, visitar a exposição, que foi feito dentro da prefeitura, na parte do fundo, e os convidados a gente alojou eles na Maringá Bandeirante Hotel. Então foi uma coisa assim... Foi marcante, né? Marcante. E além da Sandra Brea, que na minha cabeça só vem a Sandra Brea, você se recorda quem que estava participando daquele evento? Sim, veio a Simone Carvalho, Cláudio Cunha. O Cláudio Cunha foi famoso por causa de uma peça de teatro do Gaúcho, né? Fez filme pornô também a rodo. Aham. E como é que você via, já que a gente não lembra quem que veio... Como é que você via essa coisa de cinema na abertura, né? Quando começou, antigamente nem revista feminina, né, de mulher tal, mulheres, não trazia nem, né, o seio. Aí de repente começou a abrir, né? Os cinemas passaram a exibir filmes de sexo explícito, né? Antes era só implícito, né? Você acha que isso também é arte? Você acha que... Como é que você vê o cinema pornô nessa época, de forma especial, foi quando ele começou a estourar? Vamos dizer, não é que esse pessoal é criativo. O pessoal é apelativo, né? Precisava ganhar grana mesmo. Então eles apelam de todo tipo de... que ele tem e não tem e vai inventando. Mas que tipo de filme que você gosta? Western. Faroeste. Por quê? Eu cresci
com os matinê da vida. E meus ídolos da matinê, do Western, era Rock Lane e Durango Kid, né? Quer dizer, meu gênero preferido, mas mesmo assim eu não tenho... tem sim, preconceito. Não gosto de terror. Não gosto. Não, não faz parte do meu cardápio, não. E nem muito desenho animado. Animação não é o seu Eu gosto forte. drama, eu gosto histórico, eu gosto documentário, clássicos. Eu sou focado em filme clássico. Ou filme meio década antiga, Uhum. né? E por isso, imagino eu que do seu acervo deve ter bastante filme clássico lá. Você tem quantos filmes hoje, Mori? Bom, dentro desses meu acervo de mais de 6.000, Uhum. eu devo ter clássico uns 2.000, uma coisa assim, ou um pouco menos, mais ou menos. Eu queria que você contasse como é que você chegou a ocupar um cargo que, para quem gosta de cinema, não tem coisa melhor, né? Eu me recordo quando eu fui pela primeira vez no Rio de Janeiro, e eu fui lá no MAM, Museu de Arte Moderna, e tá lá o Morimasa Miyazato mexendo numa moviola, é isso, né? Uhum. Você me apresentou lá, me recordo até hoje. E como é que foi? Como é que você chegou lá? Você saiu de Maringá e de repente estava no Rio de Janeiro. Boa. Essa eu respondo com o maior prazer. Olha, esse pseudo festival que fiz em Maringá me deu problemática. Muito. Questão financeira. Eu pensei que ia ter apoio da prefeitura, a prefeitura deu merreca. Uhum. Tá. Eu assumi. Tem gente que falou, vamos para Londrina, deixa o Maringá de lado. Eu falei, não. Doa que doer. Vai ser feito aqui em Maringá. Eu sou maringaense. E levei bomba, bucha. Vim de carro. Muita coisa. Até uma doação de terra eu tive que desfazer. Mesmo assim, não consegui, concluir a despesa. Certo. Falei, estou na roça. E o que acontece? 2 amigos me deram o card de apresentação para o Rio de Janeiro. Um para o Glauber Rocha, que o Dr. Robson deu a carta para entregar para o Dr. Robson para fazer alguma coisa comigo. Outra, um diretor da Globo daqui também fez uma cartinha para uma pessoa lá. E para os dois não consegui. No Glauber acho que tinha um compromisso, não foi atendido. Aí eu fui na Globo. A pessoa que levei a carta para ele estava na Espanha cobrindo um evento. Falei, puta. Uhum. Aí eu falei, tô na roça. Aí eu resolvi ir para a Embrafilme. Antigamente a Embrafilme que distribuía os filmes, né? Uhum. Fui lá chorar as mágoas. Inclusive pedi desculpa porque eu tinha convidado alguns, mas sem poder, né? Uhum. Aí eu pedi desculpa e chorei as mágoas. Ó, vim aqui, aconteceu isso, né? O Glauber, o TV Globo. Aí um amigo que eu tinha convidado e um cara muito sensível me ouviu, falou, faz o seguinte, você vai lá no museu e conversa com a minha companheira e conta essa história que você contou para mim. É por isso que eu falo assim, eu entrei no museu, na Cinemateca, pela porta dos fundos, mas literalmente falando, porque foi pelo fundo, não foi pela portaria e tal. É que a porta estava aberta, deve ser alguma limpeza. Uhum. Eu entrei. Aí fui andando, caminhando nos corredores, aí cheguei na secretaria da Cinemateca.
Falei, quero falar com a Denise. A Denise veio, eu contei que o Luiz Paulino pediu para conversar com você e expor o problema aí. Tá. Estava contando. Ela falou, espera um pouco. Ela foi lá dentro e trouxe o José Carlos Avelar. Ele era vice-diretor da Cinemateca. O Cosme estava viajando, o diretor. Aí quando estava contando a história para ele, no estopim ele falou, você quer começar agora? Te convidou na lata. Espera aí, não entendi. Então, você quer começar amanhã? Hoje? Nossa Senhora, você vê, cabeças é cabeças, né? Ficou por lá, começou e ficou lá. Quanto tempo você ficou no Rio? 10 anos no Rio, 10 anos na Cinemateca. Eu imagino. Fazendo o que eu gosto. Você morava na Glória, não esqueço isso. E me sentia no paraíso. Aí depois disso você foi pro Japão ou foi para outro? Sim. Aí começou, ter problema no museu. Problema de verba, né? Uhum. E, poxa, eu com a família, né? Filho pequeno e pagando aluguel. Eu estava sufocado. Inclusive, já estava entrando na mão do agiota, essas coisas todas, né? De repente, um tio de São Paulo falou na lata. Quer dizer, telefonou para mim, para o museu, eu atendi. Falei, você não quer ir para o Japão? Nem me passava pela cabeça. Por quê? Porque no Rio de Janeiro não é que nem São Paulo. Rio de Janeiro não tem colônia japonesa. Não tem esse fluxo, não tem essa informação. Enfim. Eu falei, não sei. Não, é que tem trabalho, você vai ganhar bem, não sei o que, tal. Vem aqui em São Paulo para a gente conversar. Eu fui lá. Falei, é o caminho, né? Eu fui lá. Fui para o Japão. Por 10 anos também. Para mim parece que é tudo 10. Até quando trabalhei no Mufato, 10. Ô, louco. Só falta usar a camisa 10. É só para aproveitar que você falou do Mufato. O Muro trabalhou em supermercado e todo mês era eleito funcionário do mês. Ele isso já demonstra o quanto você é querido pelas pessoas, né? Você tem toda uma trajetória, porque o Moro não é só... Ele é tão aficionado por cinema que os filhos dele têm nomes relacionados a cinema, né? Eu queria que você me falasse disso. Dos filhos com nome de artistas. Então. Não é que eu fiz esforço para conhecer a Aurora, porque a Aurora é o nome do filme alemão de 1928, né? Que chamava Aurora. E não foi caça de, quem que é a Aurora? Aconteceu, né? Pela casa. A Brise também é título de um filme que eu vou contar mais para frente. É o título do filme original e em português era Interlúdio de Amor. E o Marlon... Isso está na cara, né? Não preciso falar muita coisa. Quer dizer, até o Marlon Brando eu gostava na primeira fase, né? Nos tempos já mais próximos. Uhum. Mas, de qualquer maneira, o conteúdo é ótimo. Aí depois veio a Sarina. Aí, Sarina, o que aconteceu? Eu quis fazer uma homenagem para toda a Sara do cinema. E, de qualquer maneira, eu gostava da Sara Montiel, Sarita Montiel também. Montiel, espanhola. La Veleteira, que eu gosto muito. Né? Então, inclusive, como eu coloquei esse nome, Sarina, ela
vai fazer o nome artístico sozinha. E não é que, de uma certa forma, ela está mais no ar, ela é mais perto da estrela do que qualquer um, porque ela é comissária. Né? Então tem esse tipo de contraponto que eu costumo brincar, né? Você falou que ia falar do filme Brise. Ah, ixi, também um pouquinho longa essa história, tá? Eu era gerente do Cine Alvorada. Aí, no interior, sempre tinha matinê, à tarde, né? Aí, como eu não gosto de ficar meio estático, eu falei assim, vou fazer matinada de manhã. Seria a primeira experiência. Seria às 10 horas, né? Aí eu fui cedo para arrumar, né? Para matinada. E não é que 8h30, quase 9 horas, acabou a luz. Vou ter que esperar, né? De repente volta logo, né? E eu, com aquela angústia, né? Foi o primeiro dia que eu vou fazer tipo essa experiência de matinada e acontece isso, né? Bom, esperando. De repente, me liga lá de casa. Aurora disse que está passando mal. Falei, mas e agora? Aí peguei o carro, aí levei ela no hospital. Aí eu voltei para o cinema e matinada não teve. Não voltou. Voltou para matinê. À tarde, aí recebi, tinha uma amiga que trabalhava no hospital, me liga, falou, você ganhou, nenê. Falei, putz, tudo numa pancada? Tá bom. Quer dizer, eu não tinha escolhido o nome ainda, né? Eu tinha feito uma lista de A a Z, mas nenhum desses foi. Como era o dia da Brise, desse filme Interlúdio de Amor, coloquei o nome dela de Brise. Tá. Homenagem com tudo que eu passei, né? E foi nesse dia que ela nasceu. Legal. Eu também acho. É, a história é boa. Você, ao longo do tempo, amor, você conheceu muita gente famosa, muito ator, muita atriz, né? Nossa Senhora. Eu queria que você desfilasse pra gente, contasse pra gente algumas dessas pessoas do meio cinematográfico que você conheceu. Bom, é que tem tanto, então eu vou pegar Eu conheci a filha do Oscarito. Quer dizer, também a esposa do Oscarito, Margot Louro. Essa filha do Oscarito, que eu batia mais papo quando ela veio na Cinemateca, nas sessões, né? Ela fazendo questões para ir almoçar na casa delas, né? Mas não pude atender. É que eu trabalho de segunda a segunda. Tanto feriado, enfim. Então não deu. Já pensou conhecer a filha e a esposa do Oscarito? É, dos maiores comediantes, né? Então. O Brasil já teve. Ah, comediante. Outro. Companheiro do Oscarito. Quem que era? Grande Otelo? Grande Otelo. Essa é boa. Eu fui convidado para fazer uma exposição em Piauí, lá em Teresina. Um salão de humor. Então eu levei, tipo, os cartazes, folhetos de comédias. E o Grande Otelo também foi convidado porque ele era comediante também, né? A gente bateu um papo um pouco à tarde, né? Chega 10 e pouco, alguém bate na porta do meu quarto. Falei, pô, ninguém me conhece assim nessa hora, né? Me chamando. Abro a porta. Quem eu vejo? Grande Otelo. O Grande Otelo só fez assim, ó. A enfermeira não pode ouvir, senão aquela
se recolheu, ele era assistido pela enfermeira. Uhum. Vamos dar uma saidinha? Falei, vamos. E a gente foi caçar um boteco. E achamos. Ó, trocamos figurinha. Olha, Igão, não me pergunta que hora eu voltei. Como voltei? Aliás, como voltamos, né? De diretores que você conheceu? Nelson Pereira dos Santos e vários outros. Aquele que o filho assassinou ele, Eduardo Coutinho. A gente tomava pinga junto. E falando. Eu voltando aos atores, você falou que gosta de faroeste e você conheceu um astro do faroeste, né? Não é isso? Por um punhado de dólares? Conheci o Jean-Marie Volonté, Era quem que estrelava o filme com ele? o Clint Eastwood, né? 2 filmes com Clint Eastwood, os dois, o Jean-Marie Volonté trabalhou junto. E conheci o James Stewart e aquele que fez o Psicose, Sim. Anthony Perkins. Anthony Perkins. 2 grandes atores de Hollywood. Mais algum outro nome assim que você... Nazi Hiroshima. Você está brincando que você conheceu ele? O diretor do Império dos Sentidos. Pelo amor de Deus. Assisti aquele filme no Cine Horizonte. Foi talvez o filme que marcou a liberdade de se mostrar Nossa cenas Senhora, sexuais, explícito, né? Sexo explícito, exato. Um grande filme. Então, você vê? Conheceu Nazi assim, que legal. Muito massa. E o que você acha do cinema japonês como um todo, assim, Mori? Porque Bom, eu me recordo que em 2008 o Japão ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, um filme chamado Departure. Lindo, maravilhoso, sobre aquela cerimônia, né, da morte, um sujeito que cuida dos mortos e tal, numa funerária. Eu sempre fui fã do cinema japonês. Queria saber de quem entende, que é você, como é que você vê o cinema japonês? bom, eu cresci assistindo os filmes japoneses, desde criança, que os meus pais me levavam para assistir num barracão. Durante o fim de semana, que um caminhão recolhia para levar nesse barracão para a gente assistir os filmes. E eu ficava fascinado, quer dizer, era equipamento portátil, né? Eu vi o operador arrumando todo aquele monte de fio. Falei, puta que pariu, como é que pode um troço assim, né? Depois na tela, andando, falando, cantando, lutando. Já me fascinou. Então, desde a minha doutrinação sobre o cinema, o filme em si, foi nessa época. Quer dizer, desde criança. E olha, eu gosto do Akira Kurosawa. Isso eu ia te né? perguntar. Mas outro grande diretor é Ozu. E tem mais um. E tem mais outro. E tem vários. Tem um ator, acho que talvez um dos mais famosos, eu esqueci o nome dele. Fez 1941, aquela comédia. Ele nunca tinha feito comédia, eu nunca tinha assistido comédia com ele. Ah, meu Deus, é duro, hein? Duro ficar velho. Mas tem um ator lá que era um dos maiores atores do cinema japonês, eu não consigo me lembrar o nome dele. Não é Toshiro Mifune? Toshiro Mifune. Eu adorava. De vez em quando eu não tinha o que fazer, ficava gritando. Eu achava o nome bonito, Toshiro Mifune. É muito legal, muito bom. Nossa, os filmes dele, inclusive com Kurosawa, né? Rashomon,
e aqueles filmes de espada mesmo, que ele fez vários, Samurais, né? Samurai, né? Yojimbo, Aham, demais, hein? pois é. Falando nisso, eu fiz uma exposição em homenagem a 50 anos de Irmandade de Brasil, Maringá e Cacogawa, Uhum. 72 a 2022. A primeira cidade que Maringá fez como cidade irmã foi uma cidade japonesa, né? Uhum. Legal. Para onde o prefeito Silvio Barros está indo agora domingo, inclusive. Sábado. Maringá tem uma colônia nipo-brasileira, né? Muito forte, né, Mori? Uhum. É, verdade. Você é alvo já há algum tempo, circula um teaser de um documentário que estão fazendo sobre a sua vida, né? Uhum. Essa vida inteira dedicada à crítica musical, a gostar de cinemas. Aliás, deixa eu aproveitar e te agradecer aqui uma fita que você gravou, uma vez que a gente foi, que eu fui com o Mané Cabral, na sua casa, você me deu de presente, você me gravou uma fita só com músicas de trilhas sonoras de filmes. Sem Destino. Tinha Sem Destino. Era maravilhoso. Uma das fitas mais lindas, fitas cassetes que eu já tive, né? Agora me fugiu o que eu estava perguntando. Tá, do documentário. Como é que em pé que tá o documentário, de quem partiu a iniciativa? Como é que tá? Seguinte, o pessoal que me conhece, falei, você precisa deixar um legado para a cidade. Aliás, ele falou, também falou, não só pela cidade, mas pela vida cultural cinematográfica, para todos, né? Aí apresentaram o projeto e foi selecionado, aprovado pela lei Rouanet. E estamos em fase de fazer esse projeto ser alavancado, depois de captação de recursos e com apoio. Tanto é que a gente fez um videoconferência ontem com o museu, a Cinemateca, Uhum. e eles vão dar o apoio também. Então, tão logo seja, espero que a gente comece a fazer a filmagem e apresentar a nós todos, porque eu também estou curioso. Além do cinema, o que te atrai? O que você gosta? Porque o Mori é mais que um amante da sétima arte, né? Você é um filósofo. Né? Você é um filósofo. O Mori tem umas tiradas assim, umas sacadas maravilhosas, né? Então, fora o cinema, o que você mais gosta? Olha, de qualquer maneira, eu sou um colecionador. E dentro de ser colecionador, eu sou pesquisador também. Aí também do cinema. Sabe que eu junto tanta coisa. Quer dizer, me roubaram tanta coisa. Sério? Perdeu muita coisa? Eu tinha coleção de selo da década de 60. Você imagine, hoje não tem mais selo temático, vamos dizer. Eu fazia intercâmbio também, né? Então eu trocava e se foi. Eu coleciono cartão de visita, Mori é adepto do papel. tudo com referência ao papel. Tanto é que lá no Rio, até aqui, me apelidaram como Homem de Papel. Então, até uma entrevista colocaram esse título. E as exposições que eu faço também coloco cinema de papel. Né? Até no meu cartão está escrito cinema de papel. É interessante porque a mostra também, antigamente tinha o cartaz do cinema, né? E vinha um panfleto. Certo. Com a sinopse de um lado e um tipo de um cartaz
né, Uhum. menor do outro lado, né? E foi esse material que você usou na mostra, né? Não Sim, foi? sim. É muito interessante, porque tem algumas coisas que a gente... Eu, na época que eu recebia suplemento de gravadora, vinha também... Cada disco vinha um material de papel, né? Uhum. Sobre a música, sobre a LP e tal. É muito interessante. Aí você tinha coleções variadas com numismática, coleção de moedas. Você tinha uma feira em frente à prefeitura de Maringá aos domingos. Eu me recordo do Argel Dias, que era dono da banca de, Uhum, né? Argel. Que era distribuidor da Ebal, RGE, e tal, um monte de... E a gente comprava os gibis lá, né? E aos domingos o pessoal ia ali fazer essa feira de Essas numismática, trocas, né? moeda, troca de gibis, essas coisas, né? Falando em gibi, É. um dos diretores da EBAL, que Hum. editava gibi, revista, Editora Brasil América Limitada, era meu amigo. É? E ele me convidou para fazer tipo de livro, catálogo, enfim, com ilustrações sobre o filme. Nossa, achei interessante. Vamos fazer uns 3, depois vamos fazer vários. Ele falou. Poxa, aquele ia ficar muito bonito, ia ficar bem didático, bem informativo, bem, porque tudo que eu faço, eu gosto de fazer por temática, né? Uhum. Western, western. Documentário, documentário. Mais ou menos nessa linha. Mas não deu para Não fazer. virou. Não virou. Por quê? Porque foi pro Japão. Ah, tá. Nossa senhora, tá doido. Pá. Ele, o diretor, me dando esse apoio, né? Pois é. A Ebal produzia aquele gibi do Tarzan, né? Acho que Superman, Nossa Super-Homem, senhora, né? isso, muito tipo de gibi. Nossa, eu fui lá na Ibal, na editora. Né? Ele me convidou, tal. A gente almoçou junto. Uhum. Enfim. A Ebal ficava no Rio também? Uhum. E aí no Rio você foi entrevistado por um cara chamado Clodovil, não é isso? Ave Maria, que figura genial, fantástico. Tem a minha admiração. E você teve a capacidade, o capricho de levantar que filme que ele gostava. E Uhum. levou um presentinho para ele. Ó, o filme que ele gostava é Algum Lugar do Passado. Com Christopher Reeve. Aí levei, porque ele foi convidado para ser entrevistado, porque eu estava fazendo uma exposição, né? Depois que eu dei esse folheto, ele chamou o contra-rega dele, o sinal, né? Ele veio e falou, me traz uma folha de cartolina. Trouxe, ele começou tipo rabiscar, rabiscar, rabiscar. E tá todo foi ao vivo, inclusive o auditório lá na frente. Uhum. Aí falou, toma para você. Desenhou uma rosa. Que figura mítica, viu? Ângelo Clodovil. Morou por algum tempo aqui em Mandaguari, ele era baiano, né? E passou parte da infância que estudou em Mandaguari. Ah, é? Clodovil, esse foi famoso estilista brasileiro. Por isso que essa capacidade de desenhar dele, né? Desenhava moda, era muito bom. Tudo, tudo. Aliás, ele não tinha papo na língua. É desenfreado a língua dele. Mas dentro de, né, bem... Mas que é a lente da verdade, né? Olhava para a câmera e falava lente da verdade, não sei o que, alguma coisa assim. Uhum. Ô, Mori, deixa eu te perguntar, você fuma cachimbo, como é que começou essa história sua com cachimbo? Bom, antes de falar sobre o cachimbo, eu falo assim, a turma fala, você fuma cachimbo? Eu falei, eu fumo cachimbo no tempo da paz. No tempo da guerra, eu fumo cachimbo da guerra. Pronto. Eu comecei em 85, quando o diretor da Cinemateca me perguntou um dia,
você não fuma cachimbo? Eu falei, não, nem conheço. Porque ele fumava cachimbo, ele fumava cigarro, ele fumava charuto. Eu falei, não, não. Aí, porque ele viajava pelo mundo inteiro, né? Uhum. Noruega, Rússia, Espanha, Japão. E alguns lugares que ele visitava, ele me trazia um cachimbo. E quando não, ele me trazia o tabaco, né? Aí, desde aquela época, larguei o cigarro, só cachimbo. Mas o diretor, meu diretor, ele era os três, tripé. Eu não, eu larguei o cigarro só no cachimbo. E eu larguei o cigarro por conta do charuto. Hum, Para poder me desgrudar do cigarro, eu fumava 2,5 carteiras por dia de Hollywood. Aí eu ganhei uma caixinha com 50 mini charutos. Aí em 2 meses, ganhei no dia 7 de novembro, do aniversário, finado civil Nami Júnior. E em 2 meses, na virada do ano, eu tinha largado o cigarro. O charuto me ajudou a largar o cigarro, porque o cigarro faz muito mais, né, mal, né? O uhum, que muda é só a diferença do câncer. sim. Né? Você tem, assim, como o seu físico é impressionante para a sua idade, né? E as suas regras, assim, de comida não são bem regradas, né? Olha, se não tiver gordura, eu não como. Não come Eu nada, só nenhum tipo de gosto carne. de gordura. Só gordura. Gosto de contrafilé, alcatre e... Enfim, Uhum, se não tiver, eu não como. uhum. E beber também não bebe. Quase que não. Tá brincando, obviamente, né? É como o pessoal fala, eu bebo porque é líquido, se fosse sólido, né? Comer-lo-ia. E comê-lo é Jânio Quadros, né? Jogo essa frase no Jânio Quadros. É, Jânio exatamente. Quadros, ex-presidente da República. Aham. Mas então, Mori, essa questão de filosofia, de vida, a gente passa maus bocados, você mesmo contou o sufoco que você teve para fazer a mostra de cinema, né? Como é que você encara assim, a vida, o dia a dia seu, o relacionamento com as pessoas? Bom, eu me acho uma pessoa tranquila. Acho, né? Desde que não seja provocado, porque eu também sou fúria. Já tive casos que realmente levanta poeira. Olha, é só, digamos assim, poxa, tão bom você ter família, filho, neto, amigo, inimigo também, mas, né, dentro da conjuntura. E gosto de cinema, gosto da vida, e acho que me relaciono bem com as pessoas, né? E eu acredito que seja bem quisto também. Durmo tarde, Acorda cedo? Não. nem tanto. O Mori tem uma particularidade que, como a gente comentou que ele gosta muito de papel, né? E ele sempre, ao longo da vida, ele pedia para os amigos fazerem uma relação dos filmes, dos melhores filmes que já assistiram na vida. Eu queria saber de você agora, puxa pela memória, quais os filmes que você classifica como os melhores que você assistiu até hoje? Bom, eu tenho os meus 100... Ó, Hum. eu tenho a lista dos meus 100 filmes prediletos. Uhum. Eu tenho listado, tá? Agora, eu tenho um filme em particular, número 1. Chama-se Lawrence Arábia. Esse é o meu ícone. O filme que eu... Número 1. Uhum. Tentando lembrar o nome do ator. Tá passando pela minha cabeça, mas não desce pra Peter boca. O'Toole. Isso, Pedro O'Toole.
Isso, aliás, com esse cara, só gosto do Laurent da Arábia. Os outros, para mim, ó, descartável. Muitas vezes eu marco assim. Tem filme que, aliás, tem ator que gosto de 10 filmes. Agora, 10 primeiros já não levo em conta, né? Uhum. Que nesse Petro Túlio de Laurent da Arábia, para mim, olha, um filme escrito para ele. E morreu com ele. Pronto. E filme nacional que você destacaria? Ah, sim, sim. Todas as Mulheres do Mundo, O Mundo Alegre de Relô, e filme do Nelson Pereira do Santo, né? Uhum. E quando alguns protagonistas do filme do Grande Otelo, por ele atuar, né? O Uhum. filme em si é toda uma brincadeira. Eu estou tentando lembrar aqui, né? Vou te contar, minha memória já foi melhor. Eu entrevistei a atriz da Toda Nudez Será Castigada. Também foi um filme. Adriana Preto. Não era, não. Era outro nome. Essa era uma atriz famosa. Daqui a pouco vai aparecer embaixo aqui, eu vou botar o nome dela. Ela esteve aqui no Molive, quando o Molive era na Avenida Paraná, o pastor Newton Tuller, porque Uhum. ela fez um filme de nudez, né? Toda Nudez Será Castigada. É um filme que ficou muito famoso por conta de uma cena dela na praia, alguma coisa assim. Mas beleza. De qualquer forma, eu queria colocar à disposição sua, amor, você fazer uma despedida, colocar o que de repente você acha que tem que deixar registrado, que eu acho muito importante a sua trajetória e importância na cultura de Maringá, né? E do Brasil. Afinal de contas, é, quantas pessoas você conhece que trabalharam na Cinemateca do MAN, no Rio, né? Eu queria colocar agora no encerramento do programa à vontade para você falar o que você quiser. Olha, tem um projeto para ser criado uma cinemateca com o meu nome. E esse projeto foi aprovado. Então, vamos aguardar os acontecimentos, porque Maringá vai ter uma cinemateca. Detalhes mais para frente. Isso ia coroar bonito a trajetória, hein? Olha, a gente faz o que pode. E, ao mesmo tempo que eu não posso, o outro faz, me ajuda. Uhum. E eu tenho um jargão cinematográfico. Eu digo o seguinte: respiro o cinema por todos os poros, vivo a vida a 24 por segundo, é o meu oxigênio por excelência. Esse é o meu bordão. Legal. Ah, aliás, eu sou um cara iniciador do fim do meio. Pronto. Como é que é isso? Iniciador do fim do meio. É porque minha história não tem começo, não tem fim, está entremeado. Uhum. Enfim, é uma bagunça só, como eu sou. Não tem uma parada. É que nem eu sou colecionador disso, colecionador daquilo. Eu sou uma miscelânea, vamos dizer, em linhas gerais. É uma metamorfose ambulante. Que é a metamorfose não sai. Tá certo. Obrigado. Mori, muitíssimo obrigado. Outra hora, a gente vai contar outras coisas, que o Mori tem muita história. E gostaria de agradecer a sua presença hoje nesse episódio do Rigoncast e avisar que em breve a gente vai estar aqui com mais um entrevistado, tudo desse naipe, tudo gente boa que fez história aqui em Maringá e, no caso do Mori, no Brasil. É uma pessoa muito respeitada e reconhecida e tem grandes amigos, né? Porque ele é um grande sujeito. Por enquanto é só, a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Rigoncast. Até lá!